Academicamente, o podcast da Autónoma Academy. Viva! Neste Academicamente vamos descobrir o que são políticas públicas para a comunicação social. Vamos mesmo tentar perceber se elas ainda fazem falta no mundo de hoje. Um mundo mais aberto, com redes sociais e com múltiplas formas de comunicar. Justamente para nos explicar esta dimensão da necessidade ou não de políticas públicas para a comunicação, convidamos Arons de Carvalho, é professor na pós-graduação em Assessoria Política e Comunicação Estratégica. Viva, Arons, bem-vindo a este podcast. Obrigado. Vamos começar por tentar perceber outra coisa. Hoje em dia nós vivemos num mundo que está muito influenciado por redes sociais. Quem estuda comunicação há uns anos pensava no papel derradeiro dos média, não é? Como os grandes motores da comunicação, mas hoje os média têm concorrentes à altura, em alcance, redes sociais, outras plataformas, YouTubes. O papel dos órgãos de comunicação social hoje em dia ainda é relevante? Eu creio que é insubstituível ainda. É verdade que os órgãos de comunicação social perderam o monopólio da informação, que os consumidores hoje são também, em muitos casos, produtores de informação, mas é preciso ter em conta que nós temos hoje acesso a muita informação que não é produzida por jornalistas e que, por causa disso, não tem garantias de rigor, de veracidade, de pluralismo. E, de facto, a informação produzida pelos órgãos de comunicação social está sujeita a um escrutínio profissional. Há um escrutínio, há aos direitos dos jornalistas. Nós sabemos quem são os proprietários dos órgãos de comunicação social, há direito de resposta, há a regulação da comunicação social. E, portanto, não é só pelos atores, é também pelos proprietários. A própria regulamentação europeia exige que haja transparência para se saber quem são os proprietários, os proprietários, porque da comunicação vezes, social. Os proprietários explica, através do conhecimento que nós temos dos proprietários, nós percebemos melhor o tipo de informação que é produzida. Mas, de facto, é o papel da comunicação social, o papel dos meios clássicos de comunicação social, o papel dos jornalistas continua a ser muito importante, porque estão sujeitos a uma regulação, a regras jurídicas, a regras éticas que outros não estão. Que outros atores agora deste mundo mediático muito alargado não estão. Incluindo o próprio público, não é? Que são consumidores e produtores também de conteúdo, como dizia. Mas falou agora nos jornalistas. Os jornalistas são os grandes protagonistas da informação na comunicação social. O papel dos jornalistas, presumo que me vai dizer que também continua a ser muito relevante. É indiscutivelmente relevante. Os jornalistas, é importante realçar os direitos que têm os jornalistas, para além da liberdade de expressão, dos direitos de autor, às fontes. Há também o direito de acesso às fontes, o direito ao sigilo profissional, regras digamos, o acesso, o direito de participação num órgão de comunicação social, a garantia da independência face ao proprietário do órgão de comunicação social. Tudo isso são direitos que o cidadão comum não tem e, portanto, que asseguram maior independência e um perfil mais relevante para aqueles que são os profissionais da comunicação social. Para além de os jornalistas, por exemplo, têm formação, experiência que o cidadão comum não tem em produzir informação, em contactar, em escrever notícias, em divulgar informação, e isso é também indiscutivelmente importante. Não pensamos a ir a um influencer quando vamos ao médico, não é? Sim, é evidente que temos que ter a garantia de que vamos a um médico licenciado e devidamente preparado. E que o jornalismo é o mesmo, então? O jornalismo é o mesmo e a questão é que, de facto, hoje em dia nós temos acesso a muita informação que não é produzida por órgãos de comunicação social e, portanto, não está sujeita a regras na elaboração profissionais, deontológicas, etc., que marcam os órgãos de comunicação social tradicionais. Alguns setores políticos criticam muito a Europa por haver, vou aqui meter umas aspas, um excesso de regulamentação sobre a comunicação social. Se olharmos para os Estados Unidos têm uma política diferente, há menos regulamentação. A Europa será provavelmente das geografias do mundo onde a regulamentação é muito dura, não é? É preciso dizer o seguinte, na Europa a Europa é um continente com uma dimensão eventualmente próxima da dos Estados Unidos, onde há muitos países. Os Estados Unidos é um país muito grande, múltiplos países. E, portanto, tem que haver, desde o final dos anos 80, que há uma regulamentação europeia.
Em 1989, a Europa aprovou hoje chamada Diretiva dos Serviços de Comunicação Social e Audiovisual, a Convenção Europeia de Televisão Transfronteiras. Porquê? Porque grande parte das emissões televisivas ultrapassavam as fronteiras dos países. E além disso, era preciso garantir o pluralismo, garantir o desenvolvimento da indústria. Era preciso uma regulamentação extra-país. Sim, e é preciso garantir também o desenvolvimento da indústria audiovisual europeia. Esse é um objetivo das políticas públicas? É também. Calçar, porque quando nós olhamos para canais de televisão, podemos dizer que a Europa está bem servido, mas se calhar quando olhamos para canais digitais, os Estados Unidos batem-nos, todos os grandes canais são americanos, não são europeus. Sim, mas é importante realçar a preocupação da Europa em desenvolver a indústria audiovisual europeia. Não é por acaso que a Diretiva dos Serviços de Comunicação Social e Audiovisual tem, digamos, cotas obrigatórias para os operadores de televisão. Para passar conteúdo próprio. Para passar conteúdo, sim, europeu. É claro que entre o europeu está daquele próprio país, mas isso é de facto relevante. Há também regras sobre os limites à publicidade. Hoje em dia são, por exemplo, a proteção das crianças também estão reguladas, sim, não é? Exatamente. A publicidade, por exemplo, hoje em dia há limites. Antes havia limites horários de 12 minutos, agora há limites entre as 18 e as 24, por exemplo, tem que 20% tem no máximo de publicidade. Portanto, há um conjunto de regras transnacionais. E depois há a questão da regra do país de origem. Se uma emissão põe em causa direitos de um cidadão que está noutro país, qual é a lei que se aplica? É do país onde está o cidadão atingido ou do país emissor? Portanto, tudo isso são questões que precisam de ser regulamentadas. Que precisam de ser regulamentadas. Daí que a Europa esteja a fazer um grande esforço. A Europa que se tornou um grande bloco, também se torna um grande bloco de regulamentação. De regulamentação e também de defesa, isto tem a ver também com a defesa da indústria audiovisual europeia. Há essa preocupação na regulamentação. Há essa preocupação. Proteger. Hoje em dia já não estamos apenas com a televisão e com a rádio. Hoje em dia há também regras que se aplicam, porque grande parte da informação que nós temos é por vias digitais e, portanto, existe hoje, por exemplo, um instrumento europeu que é o Media Freedom Act, o Regulamento da Liberdade da Comunicação Social, que é também um documento recente, tem cerca de 2 anos, e que pretende regulamentar 2024, os direitos dos jornalistas, sim, o financiamento dos órgãos de comunicação social, a independência do serviço público de rádio e de televisão. Já lá vamos a esse serviço público. Tudo isso a transparência também, não é? A transparência tal que falámos há pouco da propriedade. E também vem no Freedom Act de 2024. Vamos então ao serviço público. Tocou agora justamente no serviço público, se olharmos para países como Portugal, a velha BBC em Inglaterra, não é? Há muitos anos. Há uma tradição muito maior de um serviço público sólido que está regulamentado em lei, quais são os conteúdos que deve ter. Nós temos uma rádio virada para o SPALOP, temos uma televisão também com essa orientação, temos uma televisão, uma rádio mais minoritária, muito ligada à cultura, mas é RTP2 também. Portanto, há a regulamentação portuguesa que define o que os canais de televisão públicos, os canais de rádio públicos devem fazer. Mas se olharmos para outros países, a comunicação pública é mais esparsa, não é tão sólida. Bom, há países em que é igualmente sólida. É importante realçar que em todos os países da Europa existe um serviço público de rádio e televisão. Não é apenas uma característica portuguesa ou da BBC. Aliás, é devido a isso até que temos um festival da canção. Exato. Digamos, existem serviços públicos de mídia ou serviços públicos de rádio e televisão na Europa. em todos os países europeus. E isso, digamos, aliás, grande parte dos países europeus começaram com o monopólio da televisão e da rádio pública, da televisão pública sobretudo, depois passou, no princípio dos anos 90 do século passado, a era da concorrência, a televisão... É verdade, apareceram as televisões, em Portugal também apareceram as televisões privadas. E hoje em dia estamos na era digital, mas continua a haver um serviço público que é uma referência de qualidade, de respeito pelos gostos das minorias, porque obviamente que as televisões comerciais, por exemplo, têm em conta, sobretudo, o interesse dos anunciantes. Maximizar os lucros. Então, mas é por isto que ainda existe serviço público, apesar de
ser aberto aos privados ainda existe serviço público? Não, o serviço público para ter não é... determinadas estamos garantias? a falar de coisas diferentes. Há os operadores privados e o operador de serviço público. Esse operador de serviço público tem obrigações de pluralidade, de expor conteúdos que têm interesse para as minorias, as mais diversas, para as diferentes camadas etárias, para as diferentes classes sociais, para a diversidade de gostos muito grande que existe. E é por isso que, por exemplo, existe uma RTP1 destinada ao grande público, existe uma RTP2 que tem a ver com a comunicação, com a cultura, sobretudo. Existem canais, a BBC tem canais para crianças, há canais informativos num conjunto muito vasto de serviços públicos, portanto há esta preocupação com a diversidade. E depois há outra questão, é que um serviço público é uma garantia de que haverá sempre, o Serviço Público de Rádio e Televisão é garantia de que haverá sempre um operador de capital nacional desse próprio país. Porque há um ou dois países na Europa... Isso protege a cultura do próprio país? São estrangeiros. Isso ajuda a proteger a cultura do próprio país? Sim, ajuda. É claro que há normas na legislação dos diferentes países europeus, há normas que impõem cotas de programação. Por exemplo, na Europa há outra regra, que é, em relação à rádio, cotas de música portuguesa. Nós temos cotas de música em Portugal. Muitos países têm isso também, quer dizer, não é uma especificidade portuguesa. Portanto, há essa preocupação, o serviço público tem a ver precisamente com isso, com a diversidade de públicos, com a diversidade de gosto, portanto, e com o respeito pelo direito que essas pessoas têm de aceder a conteúdos que lhes interessem. É uma função, então, da comunicação social pública garantir o pluralismo da comunicação social? Sim, é evidente que é evidente que, é claro que na legislação portuguesa, os operadores de televisão, como a SIC e a TVI, são obrigados a ser plurais também. O que já não acontece em operadores de televisão que não sejam de âmbito nacional, que sejam por cabo, etc. Mas o serviço público tem uma particularidade acrescida, é que as obrigações, as exigências de independência face ao poder político, de pluralismo, são mais evidentes, estão previstas até na própria Constituição. E, portanto, são uma regra fundamental que tem sido em Portugal às vezes mais complexa, que é uma televisão com dinheiros públicos tutelada muitas vezes pelo governo, como é que consegue ser independente face a ele? É claro que ao longo dos anos... É um debate antigo, não é? É um debate antigo. Porque ela acaba por ser independente face à economia, às pressões económicas. É mais difícil os privados serem independentes a essas pressões económicas, mas também é difícil ao serviço público ser independente face ao poder político. Embora tenha havido em Portugal uma evolução positiva ao longo dos anos. Dessa independência, porque já não é o governo que designa o Conselho de Administração, há um Conselho Geral independente, existe um Conselho de Opinião representativo da sociedade civil que tem voto na matéria em relação a matérias de conteúdo. Digamos, há várias normas na legislação, há provedores obrigatoriamente da rádio e do espectador e do ouvinte. Acaba por estar sujeito a ter um maior escrutínio, não é? E depois há um escrutínio, uma desconfiança pública. É claro que não quer dizer com isto que o modelo português seja já perfeito. Há exemplos, por vezes, sobretudo na dependência que há em relação, por exemplo, ao financiamento, que são ainda uma parte mais fraca da independência da RTP face ao poder político, mas é evidente que se compararmos a situação de hoje com a situação no passado, nos anos 80, anos 90, é tremendo. Naquela altura, anos 80, mudava a cor política do governo, e mudava logo a seguir a administração e logo a seguir os diretores de programas e de informação. E as escolhas que eram feitas tinham uma cor político-partidária evidente. Isso já não se vê? Hoje já não é assim. Os mandatos são inamovíveis. Já não é o governo que designa as administrações, mas sim um Conselho Geral independente que tem apenas, dos 6 membros, apenas 2 são designados pelo governo. Portanto, há um conjunto de alterações. Mas, Arons de Carvalho, queria ainda voltar aqui à questão do pluralismo. É óbvio, até por lei, está assim descrito, que uma TV e uma rádio pública têm que ser plurais, mas falou também que, por exemplo, aqui as televisões de alcance nacional também têm essa obrigação. A regulamentação ajuda a garantir este pluralismo quando olhamos também para os privados, não apenas para a comunicação pública? Porque compete depois à entidade reguladora para a comunicação social fiscalizar. Uma das competências da ERC, para além de outras, é precisamente garantir o pluralismo. E, além disso, pode haver até por parte de um cidadão
um protesto junto da ERC, no sentido de reparei que, por exemplo, num determinado noticiário ouviram apenas uma das partes de um caso que tem vários pontos de vista e não ouviram a outra parte. Portanto, existem também essas regras que visam proteger, digamos, a pluralidade e o direito dos cidadãos a uma informação plural. E uma certa fiscalização sobre a ação dos médias. Um acompanhamento importante. E que políticas públicas é que ainda fazem falta em Portugal? Quando olhamos para a comunicação, atenção. Sim, eu creio, por exemplo, no campo da comunicação. Pode não ser a mais importante, mas Portugal existe em muitos concelhos do país o chamado deserto de notícias. Não existem órgãos de comunicação social regional, nem jornais, nem rádios. Sim. Há concelhos sem esses dois meios de comunicação. E, portanto, seria importante que o Estado tornasse como uma das suas prioridades o financiamento dos órgãos de comunicação social regionais e locais. Mas agora deixa-me lançar-lhe uma provocação. Num país tão pequeno como Portugal, com 10 milhões de habitantes, com concelhos às vezes esparsos de população, é mesmo importante garantir que esta pequena comunicação local exista? Eu acho que é importante porque se existem concelhos com câmaras municipais, com juntas de freguesia, com participação democrática das populações, tem que ter o resto. É importante que as pessoas tenham acesso a uma pluralidade de vozes, aos problemas que existem naquele concelho, aos debates que se fazem em torno daqueles problemas daquela localidade ou daquele concelho. Tem dimensão política, tem que ter dimensão comunicacional local. Exato, tem que haver, e portanto o papel da comunicação social regional local é um papel muito importante. Em Portugal, enfim, não estamos ao nível da França ou dos países nórdicos ou da Áustria, que têm muitos milhões de euros anuais para apoio à comunicação social regional, mas Portugal tem uma certa tradição e faz falta. Essa comunicação social regional tem um público já muito envelhecido, tem pouco dinamismo, muitas vezes está demasiado dependente da publicidade autárquica ou das juntas de freguesia ou da Câmara e, portanto, isso quebra um pouco a tal independência, a tal pluralidade de vozes. Eu penso que é uma das prioridades, não direi a única, mas penso que não está em causa apenas aqui a liberdade de expressão dos órgãos de comunicação social, está também aqui em causa o direito dos cidadãos à informação. A não haver os tais desertos informativos, como lhe chamou há pouco. Exato. É importante que esses desertos sejam combatidos, de facto. Arons de Carvalho, muito obrigado pelo tempo que pôde despender a ajudar-nos a perceber a necessidade e o que são as políticas públicas para a comunicação social em Portugal, mas de uma forma geral aqui na Europa. Obrigado por este tempo. Academicamente. Este programa foi gravado nos estúdios da Universidade Autónoma de Lisboa.